Parece que estar deprimido é praticamente uma condição do sujeito pós-moderno. Essa é uma frase do Bauman, na sua obra A Modernidade Líquida. Nós vivemos uma epidemia de depressão. Bom, para iniciar, é importante a gente fazer uma passagem num contexto da atualidade. Nós temos que entender, como terapeutas, como entusiastas da psicanálise, e todo interessado nesses temas, nós vivemos numa época em que existe uma condição em que faz com que as pessoas se tornem alienadas ao mundo. As pessoas, elas sorriem nas redes sociais, mostram-se felizes, mas estão tristes por dentro. Então, nós vivemos aí num cenário bem complicado, porque parece que estar deprimido é uma condição do próprio sujeito nessa pós-modernidade. Nós vivemos realmente nesta condição que parece que nós vivemos numa epidemia da depressão. Nós temos várias referências que falam sobre isso, o Bauman sobre a modernidade líquida, as vidas desperdiçadas, da Maria Rita Kell, que é O Tempo e o Cão, que fala das depressões, né? Então, nós temos várias obras aí que nos ajudam a compreender esta condição humana, né? A própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2001, ela já tinha alertado, né, ao mundo que a depressão iria alcançar índices epidemiológicos alarmantes no futuro. Isso foi em 2001. Ela já tinha uma estimativa que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades iam sofrer de depressão no mundo. É uma doença que atualmente é a principal causa de incapacidade no planeta. A Organização Mundial da Saúde também estima que menos da metade das pessoas afetadas pela depressão recebem tratamento. Dados da própria organização, em 2017, mostram que a América Latina, inclusive o Brasil, é o país com maior taxa de habitantes que sofrem de depressão, chegando a quase 6% dos brasileiros que passam por esse tipo de problema, que equivale, na época, a 11 milhões e meio de pessoas. E na pandemia, isso aumentou cerca de 35%. Essas informações são dados da própria OMS. Nos estudos da neurociência já se comprovam que existem casos graves de depressão que até acompanham sintomas psicóticos. O que são sintomas psicóticos? São sintomas que vêm acompanhados de delírios e alucinações. Os sintomas afetivos são os mais visíveis, digamos assim, que envolvem a tristeza, sentimento de melancolia, choro, apatia, sentimento ou a falta de sentimento, né? Quando a pessoa diz, eu não consigo sentir mais nada, sentimento de tédio, aborrecimento, irritabilidade aumentada, a irritabilidade aumentada está associada a ruídos, às pessoas, angústias, desespero, desesperança, são sintomas associados à depressão, no caso, afetivos. A anedonia, que é a falta de prazer em tudo, a pessoa perde a vontade de fazer as coisas que antes gostava, fadiga, cansaço, hipobolia, que está associada ao desânimo, né? A pessoa diz assim, eu não tenho tempo para fazer mais nada, eu não tenho pique para fazer mais nada, insônia, perda ou aumento do apetite, a constipação, palidez. Além disso, pessoas que estão nesse quadro de depressão têm ideias chamado de ideação negativa, está associado, né, ao pessimismo em tudo, né? Ideias de arrependimento, ideias de culpa, ruminando mágoas antigas, visão de que o mundo é um tédio, a pessoa diz assim, a vida para mim é vazia, não tem sentido, nada mais vale a pena, ideações suicidas, né? E muitas vezes, em alguns casos, as pessoas colocam essas ideias e tentam executar os atos suicidas.
algumas frases que são importantes, né, que é interessante a gente observar, frases com ideações suicidas. A pessoa com um estado depressivo diz assim: a vida não vale mais a pena. Em breve eu vou parar de sofrer. Para mim, se for para viver desta forma, é melhor estar morto. Eu estou cansado de lutar. Eu quero terminar tudo. Em breve eu deixarei de ser um fardo para minha família. Eu quero sair do caminho. Às vezes eu gostaria de não acordar de novo. Outra frase, né? Eu poderia morrer agora e ninguém vai notar a minha ausência. Não se preocupe, você vai ficar bem sem mim. Eu sou um fardo para minha família. E tantas outras frases que têm o mesmo cunho, né? De ideações negativas e até mesmo ideações suicidas. Então, a forma como a pessoa se expressa, muitas vezes, já são sinais que está ali demonstrando, né, uma condição depressiva. Pelo viés da neurociência, existe o estudo, como eu falei para vocês, anatômico, que aborda ali alguns conceitos importantes para que a gente compreenda também as alterações que ocorrem, né, no cérebro de uma pessoa que está nesse quadro depressivo. Então, a pessoa tem algum tipo de alteração cognitiva. A parte cognitiva está associada às funções superiores do cérebro. Então, a pessoa pode ter ali um déficit de atenção, de concentração, ela pode ter uma perda de memória significativa, dificuldade para tomar decisões. Então, por que isso acontece? Pelo viés da neurociência, existem alterações na química do cérebro, e a depressão ocorre devido à reação de certos neurotransmissores que ficaram desequilibrados. Por exemplo, há estudos da neurociência que diz que neurotransmissores como a serotonina, dopamina e noradrenalina estão diretamente ligadas e relacionadas à depressão. Por que isso acontece? Porque esses neurotransmissores estão ligados ao sentimento de bem-estar, de prazer, de autoestima. A falta deles, o que vai acontecer? A pessoa vai perder a sua valorização, né? Ou seja, aí começa sentimentos de autoestima diminuída, sentimentos de impotência, de insuficiência, de incapaz de vencer ou lidar com as nuances da vida, sentimento de culpa, de vergonha e autodepreciação, e aí começa todo um quadro depressivo. A depressão, ela está associada a um sentimento que nós temos, muitas vezes, e como que nós reagimos aos fatos da vida. É por isso que é importante levar à consideração como que nós estamos nos sentindo diante de determinados eventos que a vida nos apresenta. A neurociência, embora eu tenha apresentado aqui de forma muito sucinta os estudos que a neurociência faz, ela não descarta as questões psicológicas e subjetivas que estão diretamente relacionadas à depressão. O cérebro é capaz de regular suas próprias conexões. Um cérebro de uma pessoa mentalmente saudável. Quando uma pessoa está com depressão, o cérebro do depressivo, segundo o Dr. Andrew Lauter, mantém sua habilidade em formar conexões funcionais, mas não consegue desfazê-las. Ou seja, a pessoa entra num quadro de depressão e não consegue sair dela. No Japão, tem estudos de pesquisadores como o Dr. Kenji, ele fez uma pesquisa com 134 participantes, em torno de uma metade deles tinha sido diagnosticado com depressão há pouco tempo. Os medicamentos mais comuns que foram prescritos para esses pacientes com depressão são os inibidores seletivos, chamado ISRSS, que são inibidores seletivos de recapacitação da serotonina, que é o hormônio da felicidade. E o que é interessante, que mesmo com o uso desses medicamentos, desse suprimento, né, do hormônio da felicidade, não conseguiam resolver o problema por completo.
E aqui ele começa a pesquisar por que que isso está associado, porque muitas dessas pessoas tinham incidências de traumas na infância, graves, que deram origem ao episódio depressivo. Então, é uma informação interessante para que vocês possam perceber que, mesmo com os estudos de cientistas, né, que utilizam da neurociência para entender anormalidades e enfermidades das pessoas, na atualidade, vocês já devem ter percebido que muitas delas têm incidências na infância. Existe uma conexão muito forte dos traumas que nós passamos na infância e as conexões neuronais que acontecem na nossa vida adulta. Então, é muito interessante, né, esses estudos, embora tenha ali o viés, né, mais voltado para a parte neurobiológica, mas, vejam, eles descobrem que realmente tem as condições associadas a traumas da infância. E quando a gente fala de estados depressivos, quais os sintomas que se manifestam na pessoa de forma geral? A tristeza é característica da depressão, mas vejam, nem sempre a pessoa que está triste, ela está depressiva. A tristeza é uma característica do ser humano, da própria existência humana. Nós nunca vamos ser completos 100%. Os nossos ideais nem sempre vão ser atingidos e a gente precisa aprender a lidar com essas frustrações. Só que muitas vezes a forma de lidar é ficar triste. É um estado de humor que altera. Nem sempre nós vamos estar alegres e contentes. Por exemplo, a morte de um ente querido, é evidente que a maioria das pessoas fiquem num estado afetivo de tristeza. E o próprio luto entra nessa condição também, porque é um período de elaboração. As pessoas, elas precisam desse período para elaborar aquela perda do ente querido. E tem pessoas que, dependendo do seu ego, da sua estrutura psicológica, lida com isso sem muitos conflitos, daqui a 2 dias já está nas suas rotinas normais, porque compreende a condição da própria existência humana, e tem pessoas que ficam meses, tem pessoas que ficam anos no estado de luto porque não conseguem elaborar a ausência daquele ente querido que não está mais presente. Tem situações de pessoas que deixam o quarto inteiro arrumado há décadas. Então, veja, a pessoa não se libertou daquela condição, daquela ausência, né? E tem a condição também que nós chamamos de melancolia, que é uma introjeção de um objeto perdido. E aí entra a parte complicada, porque a pessoa, ela não consegue processar esse tipo de conflito, é o vazio existencial. O Freud diz, a sombra do objeto recai sobre o ego. Então não esqueçam, né? A depressão, ela é diferente da tristeza. Na depressão, os sintomas persistem por mais de 2 semanas, então é o médico, o psiquiatra que vai determinar se realmente esses sintomas fazem parte de um quadro depressivo. Tudo bem, gente? Então, hoje era só para que vocês pudessem ter uma percepção, né, dos estados depressivos pelo viés da neurociência e um pouquinho sobre os estados depressivos pelo viés da psicanálise. Lembrando que nós sempre vamos buscar referências na história de vida da pessoa, porque ali nós entendemos que muitas pessoas passam por determinados traumas que lá na fase adulta, às vezes, apresentam sintomas. Ok? Então, era o nosso encontro de hoje, falar sobre a depressão. Eu agradeço aí a atenção, agradeço a participação de vocês, assistam o vídeo, comente, depois eu deixo algumas perguntas lá para vocês responderem também, tá certo? Obrigado mais uma vez, uma ótima semana para vocês, até o próximo encontro, provavelmente eu fale sobre ansiedade.